Muito boa tarde. a todos los que están Muito boa conectados tarde a través todos del os que satélite estão Amazonas, conectados através do satélite Amazonas ou da allá internet, en Mapachapa, lá em México, Mapachapa, México, donde se encuentra el misionero onde Miguel se encontra o Marín, missionário na Miguel congregação Permuti que Marim, na pastoreia congregação Vladimir Rivera, que o reverendo Vladimir Ribeira pastoreia, todos os irmãos allá todos os irmãos reunidos, lá reunidos e todos os que e estarão todos os luego que estarão escuchando depois ouvindo esta atividade. essa atividade Hoje, hoje, sexta, 24 de novembro desse ano de 2023, teremos o tema As Duas Oliveiras na Dispensação do Reino, que foi pregado no dia 20 de setembro de 2015 em Villahermosa, Tabasco, México, e ele usou a escritura lá de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, e procuramos também uma escritura que ele leu, a de Zacarias capítulo 4. Leiamos o versículo 11 ao 14, onde nos diz: Falei mais e lhe disse, o que significam essas duas oliveiras, à direita do candelabro e à sua esquerda? Falei de novo ainda e lhe disse, que significam os dois ramos de oliveira, que por meio de dois tubos de ouro verte-se azeite como ouro? E me respondeu dizendo, não sabes o que é? E ele disse, Senhor meu, não. E ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, as duas oliveiras na dispensação do reino. Podem se sentar, por favor. Na mensagem que ele pregou de introdução no dia de sexta, 18 de setembro de 2015, nos diz, intitulado As Duas Oliveiras na Dispensação do Reino, nos diz, temos também a promessa da vinda de um profeta como Moisés. Assim como houve um Moisés para a libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito, para levá-los à terra prometida. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, nos diz o reverendo William Branham, na página 35, dessa mensagem, note como novamente nunca muda. O grande pastor, profeta, levou aqueles que tinham ficado com ele e com seu ministério no Monte das Oliveiras e desenha uma estrela de Davi. O grande pastor, profeta, do qual estamos falando, Jesus viu e ouviu o Pai, a mesma coluna de fogo vindicando a ele, que havia vindicado Moisés. O mesmo Deus do qual Moisés falou veio sobre Moisés e provou pela coluna de fogo de que ele era o Senhor que estava guiando a Moisés. Deus estava em seu pastor profeta. Aqui é que ele escreve em cima: Moisés, traço pastor profeta. 2, Jesus, traço pastor profeta. 3, Moisés e Elias, traço pastor profeta. Aqui ele toma outro pastor profeta, o grande profeta, a verdadeira ovelha, Jesus, e escolhe 3 homens e leva lá em cima do Monte Oliveira, e ali vindicou a Jesus. E escreve Monte da Transfiguração, Monte das Oliveiras, e até se excomutou ele mesmo de todas as outras pessoas. Diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando olharam para cima, eles não viram nenhum homem, senão apenas Jesus. Isso é correto. Ele era o que era. Agora isso resolve até onde me convém ver? O Shekinah,
Moisés, na presença do Shekinah, no Monte Sinai, isso mudou o seu semblante quando ele retornou para trás. Ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, o pastor, profeta Moisés, o qual o Senhor estava dentro em uma porção, apenas uma porção, seu rosto. Ele tinha a palavra na sua boca. Ali ele escreve a palavra encarnada, Moisés, traço, vírgula, Jesus, vírgula, e aí uns tracinhos e ele não escreve mais nada. Mas se vem em cima, tinha escrito Moisés, Jesus e Moisés e Elias. Vejam aí, nessa parte são os ministérios de Moisés e de Elias. Ele tinha a palavra em sua boca, mas note, quando o grande pastor estava na presença do Shekinah, o que fez? Mudou o seu rosto inteiro. Não apenas uma parte de Deus, ele não era apenas uma parte de Deus, ele era tudo de Deus. Ele era Emanuel. E na parte aí de mudou o seu rosto inteiro, aí desenha uma estrela. E o nosso irmão William continua nos dizendo aqui nessa mensagem que nós estamos lendo. Depois houve um segundo Moisés, chamado Jesus Cristo, o qual realizou um êxodo espiritual, libertando o povo, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, libertando do reino das trevas e levando-os à terra prometida do reino de Deus, levando-os à terra prometida do batismo no Espírito Santo. Um êxodo espiritual ao qual tem estado entrando milhões de seres humanos durante a dispensação da graça. Mas temos a promessa de que haverá um Moisés nesse tempo final. As duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. Para o último dia, são os ministérios do quinto Elias e do terceiro Moisés. Já que o segundo Moisés veio a ser Jesus Cristo, o terceiro Moisés será uma das duas oliveiras e o quinto Elias será uma das duas oliveiras. Não convém abrir esse mistério completamente para que não tenha imitações. Portanto, não vamos dar detalhes muito claros para evitar imitações. Nesta mesma mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 31 nos diz, e note, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, você crê nisso? Ele com certeza guiou as ovelhas, ele as tirou do Egito com aquele cajado em sua mão. Podemos dizer muito mais a respeito disso, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dele. O mesmo cajado que foi bênção para uns, se converteu em maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé, que salvou a ele, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram e seguiram o profeta pastor. Isso é correto. Se fez em um cajado de juízo a natureza. Note, como Deus fala em sua natureza. Se tivéssemos apenas o tempo de escrever uma anotação aqui, Deus falando em sua natureza, não temos o tempo para provar, mas prová-lo depois, pela serpente de bronze sobre a vara, o cajado do pastor, sobre o qual ele envolveu essa cobra ali no deserto. Isso fala a respeito da verdadeira expiação que vinha para a doença e o pecado. Aquele mesmo cajado tinha se convertido em uma serpente diante de Faraó. E Faraó mesmo tentou imitar isso com as suas mãos. E assim fazem os modernos faraós de hoje e crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem. Tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde é que vem. E escreve ali os imitadores.
e tirá-lo para dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre dela como o ar, é de ser aprisionado. Isso é verdade, mas tentam realizar uma imitação, e escreve novamente ali, imitadores. Eu estou na página 32, eu passei a página 32, mas note, esse mesmo cajado de pastor comeu as outras cobras. Onde estavam aquelas cobras? Eram varas sobre o chão, e uma só vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. Falava a respeito da expiação verdadeira que haveria de vir para o pecado. Ele ali escreve a vara de Moisés, o cajado de Moisés é igual, Cristo, a palavra, e come as outras, e devora as outras. E ali também escreve, o cajado dos magos é igual, a teologia humana, a palavra de homem, as quais deixarão de existir, e permanecerá só a palavra de Deus. E continua dizendo nosso irmão Branham aqui, e também o futuro de Israel ofereceu, e ali é onde eu falei de Israel, agora no futuro. Ali foi oferecida libertação da servidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados fora da servidão por um profeta pastor com um cajado. Vê? Falava a respeito do futuro libertador de Israel, de morte e inferno, por um profeta pastor, do qual falaremos. Agora, para todos, como assim conhecemos a Israel, não receberam a palavra do pastor profeta. Nem todo Israel recebeu. Agora note, eles se queixavam, quando estavam executando os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando veio a sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais o seguem a uma nova mensagem, sabemos disso. Se queixaram no deserto e morreram por milhares. Francamente, não tinha nem 2 deles que jamais tenham cruzado, que foram salvos, de 2,5 milhões. 2 milhões e meio, você diz. O que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus disse isso. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus disse, e eles estão todos mortos. Isso está no Evangelho, vamos procurar. Porque vejam, olhem ali, onde vamos a São João 6, 49, para ler essa porção aí. Verso 40. Versículo 45, veja, do capítulo 6, diz: escrito está nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E que todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que veio de Deus, esse viu o Pai. E aí desenha uma estrela de Davi. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele come não morra. Agora vejam, tem outro lugar onde ele diz que nós temos a Moisés. Porque aqui ele, vejam, vamos ler um pouquinho mais abaixo, onde estamos lendo, porque tiveram que ser pastores, ele diz, Jesus disse, que é a escritura que lemos, e eles todos estão mortos, eternamente separados, vê todos eles. Note, eles se queixaram a respeito da maneira provista por Deus. Essa foi a razão pela qual eles morreram. Veja. E aí do lado ele escreve: se queixaram do caminho provisto por Deus e foram eternamente separados por Deus. Agora, atentamente, que não lhes escape estas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram a respeito da maneira provista por Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Agora veja a maneira na qual eles pereceram. Eles tinham obtido a liberação do Egito, tinham comido maná, tinham visto todas as maravilhas, mas vejam, valeu do que ter isso tudo, se depois se queixaram? E qual foi a queixa? Pela maneira provista por Deus. O véu de carne sempre traz esse tropeço para os manufaturados e incrédulos. Me diga quando Deus usou antes um grupo. Você não vai achar na Bíblia um homem. Eles, a palavra veio a Moisés. Coré, todos conhecemos que ele se juntou ele mesmo e se queixou de que Deus não era justo em fazer algo como isso, de trazer um homem com uma mensagem. Ele disse: todos somos santos. E escreve um homem com uma mensagem. Todos somos santos. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ajeitar isso e fazer aquilo? Deus disse a Moisés: separa tu dele. Eu tive suficiente disso. E lembre, Judas fala a respeito da mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Sabemos também o que aconteceu a Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Escreve pereceram. E escreve também a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora vamos ver em um momentinho dessa escritura que o irmão Branham cita ali de Judas. Onde fala da contradição de Coré. Em um só capítulo. Mas veja, no versículo 5, nos fala algo ali, diz: mas eu quero lembrá-los, já que uma vez o haveis sabido, de que o Senhor, havendo salvado o povo tirando do Egito, depois destruiu aos que não creram.
aos mesmos que ele libertou, que os tirou. Depois não creram, não aceitaram essa maneira provista por Deus. E aos anjos que não guardaram a sua dignidade, senão que abandonaram a sua própria morada, os guardou sobre a escuridão em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Agora vejam aqui, onde o irmão Branham está nos falando aí, dessa parte, diz, também sabemos o que aconteceu a Coreia e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Agora disso também nos fala em almas encarceradas, em uma parte aqui, na página 31 dessa mensagem, almas encarceradas, nos diz, 31 abaixo para 32, diz, observem naqueles judeus, homens educados e bem refinados, e Jesus lhes disse, sois do vosso pai, o diabo. Agora queremos nos imaginar que estamos em um tribunal. E Deus me perdoe por tomar uma posição como a dele, mas isso é apenas por um momento, para mostrar algo a vocês. Uns vêm e dizem, glória a Deus, eu falei em línguas. Aleluia. Eu sei que o tenho. Louvado seja Deus. Sim. É assim. Você o tem? Lembrem bem aquelas pessoas de Israel. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas do Egito, os destruiu porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná do céu que Deus tinha enviado para alimentá-los. Estiveram na presença do mensageiro, até viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e viram a confirmação, mas por preferirem crer em Coré, que disse, pode haver mais homens santos, pode haver isso e aquilo, nós temos que ser santos também, temos que ter essas coisas, todas as pessoas santas. Deus disse a Moisés, separa-te, afasta-te deles. Moisés disse, todos os que estão do lado do Senhor venham para cá comigo. Então Deus abriu a terra e ela os tragou. Eles também eram boas pessoas, com certeza. Eles eram pessoas de primeira classe, mas esse não era o requisito. Veja, o requisito era crer da maneira provista por Deus, a que ele estava realizando ali no meio do povo hebreu. E é assim nesse tempo final. Mas não vai ser necessário que a terra se abra e que sejam tragados vivos ao inferno, senão que a grande tribulação, que são 3 anos e meio, vejam, entrarão vivos à quinta dimensão, porque ficarão na grande tribulação. Mas esse não era o requisito. Agora vejam o requisito, porque tem requisitos, os quais nós vimos nesses dias, e condições. As condições, também foi falado disso, de e para receber a fé de rapto, ou seja, para obter o rapto, ser transformado em raptados, tem uns requisitos e tem também umas condições. A palavra diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:31. Então não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não tem como evadir parte do caminho e chegar bem, porque ao fazê-lo, o rejeitaria ao chegar à meta. Tem que vir exatamente como diz a Escritura.
Aí ele escreve: não pode se desviar, evadir-se de parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. E aí desenha uma estrela de Davi. Se diz: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então não tem como chegar de outro jeito. Com isso de receber por um aperto de mão, ou por se unir a uma igreja ou denominação, tem que vir dessa maneira. Se você não morre a si mesmo e é nascido do Espírito de Deus, então está perdido, não tem mais. E não tem caminhos curtos, atalhos, mas você diz: eu pertenço à igreja, eu sei, isso está bem. E a minha mãe, eu não duvido nada disso, mas eu estou falando diretamente com você. Veja, isso é individual. Você tem que vir dessa maneira, porque não tem atalhos, não tem caminho curto. E se você tenta chegar de outra forma, então no juízo você vai ser rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe, só tem uma via: Jesus Cristo. E Cristo é a palavra, o qual verifica tudo o que prometeu em seu devido tempo. Vocês entendem bem? Entendem? Bem, ele desenha uma pedra angular e as eras. E agora, onde ele escreve? Onde ele diz: só tem uma via, aí ele tira uma seta, ou seja, uma linha, e escreve a citação do livro dos selos, na página 131 a 134 e a 256. Agora veja o que está nos falando aqui, mostrando o irmão Branham e o que ele está nos dizendo aqui, e o nosso irmão William também nessa citação que ele escreve: se para nascer de novo tem essa via, que é através dessa árvore da vida encarnada na pessoa de Jesus Cristo, e assim obter o novo nascimento, e não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Agora, para receber o corpo eterno e glorificado, tem uma via. Continua sendo a palavra, o verbo, continua sendo Jesus Cristo, continua sendo a árvore da vida. E veja as escrituras que ele cita ali, o qual corresponde para o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E essa é a via para obter o corpo eterno e glorificado, e assim entrar à terra prometida do novo corpo. Página 134, que é uma das que escreve ali, na página 131, onde nos fala também, a qual nos diz: e agora Jesus, o seu nome sobre a terra, foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um nome, um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observe o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem disso? Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue. O seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão nos céus o seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas, as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e em sua vestidura, em sua coxa, tem escrito esse nome. Em sua vestidura, em sua coxa, é nesse instrumento no véu de carne, que tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Ali é onde ele está. Veja, é uma das citações que ele coloca ali, onde diz: e se você tenta rejeitar, e se você tenta chegar de outro jeito, então no juízo vai ser rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe. Só tem uma via: Jesus Cristo, e Cristo é a palavra. E é dali que
ele escreve essa porção que acabamos de ler do livro dos selos, página 131. A segunda foi a 134, onde diz: e notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam esse Espírito Santo, que é o verbo, a palavra, do qual nos fala na terceira citação que ele escreve ali, página 256 do livro dos selos, nos diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se a maneira provista por Deus foi o cumprimento da palavra feita carne, do verbo na pessoa de Jesus Cristo, para obter o corpo eterno e glorificado, a maneira provista por Deus é o cumprimento da sua segunda vinda, o cumprimento da palavra, o verbo novamente se fazendo carne nesse tempo final. Agora, continuamos aqui onde nós paramos, em por que tiveram que ser pastores. Na página 33, continua dizendo: agora, vamos notar a Deus no pastor profeta nos mostrando seus futuros planos na próxima voz do seu sinal. Agora observe, o vemos aí, agora vamos observá-lo no próximo sinal. Agora observe, ele foi enviado a seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma mensagem de libertação, e escreve jubileu, com o sinal dado por Deus para provar suas reclamações. Israel foi por sua mensagem. Eles, aí ele escreve a mensagem de juízo que viria. Eles creram, cada um deles, mas no tempo do entardecer, eles foram por seus milagres, mas no tempo do entardecer, quando ele deu a sua mensagem, era diferente. Todos os que não creram naquela mensagem morreram. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A mensagem foi de juízo que viria. Aí é que ele escreve a mensagem de juízo que viria. E aí escreve também o sinal. Ao entardecer, o tempo do entardecer, Deus saiu através do campo de Israel para investigar se o povo tinha crido na mensagem do seu pastor profeta, e todos os que não tinham crido pereceram. E escreve aí pereceram. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William na mensagem às duas oliveiras, na dispensação do reino, que é de introdução, o qual tomamos esses extratos, continua dizendo: esses ministérios das duas oliveiras estão representados nas duas oliveiras que Salomão colocou no lugar santíssimo, em forma de dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. O ouro representa a divindade, a presença de Deus, e a madeira de oliveira representa a humanidade. E essas duas oliveiras, dois querubins de madeira de oliveira, os colocou no lugar santíssimo, ou seja, que é no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, qual é a sua igreja, que tem que estar esses dois ministérios, o qual estava representado nesses dois querubins grandes de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem diz: assim como Pedro, Tiago e João viram a Jesus glorificado, a Jesus com Moisés e Elias, também os verão os filhos e filhas de Deus do último dia. Ou seja, vejam, ver a Jesus glorificado é estar vendo ao ministério de Moisés e Elias no seu instrumento. Aí estariam vendo a Jesus glorificado.
Verão os filhos e filhas de Deus no último dia, que estarão no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, consciente do que está prometido para esse tempo final. Ou seja, que estaremos vendo, ou entendamos ou não entendamos, estaremos vendo o Senhor vindo por sua igreja com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, para estar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois no povo hebreu. Simples assim. Na era de pedra angular é que acontecerá o entrelaçamento e a mudança da dispensação da graça para a dispensação do reino. É na era de pedra angular onde se fechará a dispensação da graça e se abrirá a dispensação do reino. Vejam, o qual isso já aconteceu. E vejam, em uma anotação de um estudo bíblico, ele escreve na parte de trás, diz: as obras da fé de rapto foram vistas em Enoque, Elias, Jesus. Tem uma vírgula em cada um. Ou seja, foram vistas essas obras da fé de rapto em Enoque, vírgula, Elias, vírgula, Jesus, vírgula, hoje na sua igreja noiva, com seu anjo, e em Moisés e Elias, as duas oliveiras. E escreve Apocalipse 11, do 13 ao 14, 7 do 2 ao 17, 14 de 1 ao 9, 15 do 1 ao 5, Zacarias 4 do 1 ao 14 e 3, versículo 9. E continua dizendo aí a anotação: para o fim do século XX tem um entrelaçamento dispensacional e as obras de fé têm que estar presentes, cumprindo as promessas divinas de e para o fim do século. E aí escreve Mateus 13, 30 a 43, e várias citações, aí as colocaremos no estudo. Agora veja, nosso irmão William continua dizendo, é aí onde a porta será fechada, e já foi fechada, a porta da dispensação da graça. Mas já estarão dentro as virgens prudentes com Cristo, o esposo, que está prometido que virá a sua igreja nesse tempo final, na maior manifestação que já tenha acontecido no meio do cristianismo. Ou seja, que a manifestação, a maior manifestação que Deus tem nesse tempo final, não houve em nenhuma das eras. Continua dizendo, a mostra, Cristo nos deu em seu ministério terrenal, também no ministério de São Pedro, e no ministério de São Paulo, e no ministério do reverendo William Branham. O que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, da parte de Deus, veio a ser a mostra do que Deus fará no meio da sua igreja, na era de pedra angular, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento de uma grande carpa catedral, onde foi visto que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, se moveu a um pequeno lugar, um quarto de madeira, e aí se manifestou realizando grandes maravilhas. Portanto, estamos muito perto dessa plena manifestação de Deus, e os judeus estão muito perto da promessa da vinda das duas oliveiras para o povo hebreu. O reverendo William Branham, na página 136 e 138 do livro de citações, disse que os grandes milagres, as maravilhas, serão para Moisés e Elias, para os ministérios de Moisés e Elias. É sob esse tempo que grandes maravilhas vão acontecer. Vamos a essa página um momentinho aí, na página 136 do livro de citações, que foi a que ele nos citou aqui, onde nos diz a noiva, parágrafo 1208, a noiva, antes de que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia. E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isso, e estamos só esperando a vinda.
Agora, chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas têm estado buscando, os pentecostais por milagres, mas isso vai ter lugar, será sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Agora lembrem que isso é em um homem onde se cumpre essa promessa, porque Deus trabalha e sempre trabalha, opera por meio de um. Agora vamos a 138 também. No parágrafo 12:36 também nos diz ali. E então ele enviará seus anjos e juntará seus eleitos dos quatro ventos, desde o cabo da terra até o cabo do céu. Isso está falando da ressurreição. O arrebatamento, subindo, ele enviará os seus anjos para juntar. Alguma vez vocês pensaram o que são anjos? Mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos, vem, trazendo-os, juntá-los das partes extremas da terra às partes extremas do céu. A palavra que foi, escreve Elias, e foi feita, escreve Moisés, manifesta na terra, vem. Captam? A palavra foi falada, aqui se manifesta e escreve com Moisés. Bem coladinho. E ele escreve em cima: Moisés e Elias é igual, ressurreição e rapto. E também na página 105, parágrafo 906, aí nos diz: eu rogo que tu salvarás cada um, Senhor. Possa vir à frente um ajuntamento dos justos pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por ele, porque tu prometeste. E estamos orando, Senhor, pela terceira etapa, que nós sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. E aí escreve terceira etapa. E em cima escreve: grande poder virá sobre a igreja. É uma promessa. E em um estudo bíblico, ao lado dessa citação que colocaram aí, ele escreve a terceira etapa com as duas oliveiras. Porque nós tínhamos lido que esses grandes milagres e maravilhas, isso é para Moisés e Elias. E Moisés e Elias, onde os vemos, é no lugar santíssimo, onde foram colocados ali e foram vistos ali esses dois querubins de madeira de oliveira, forrados de ouro. E isso nós vimos que representa, o irmão William diz, e o irmão Branham, que representa a madeira, a humanidade, e o ouro representa a divindade. O nosso irmão William continua dizendo aqui nessa mensagem, um pouquinho mais adiante: portanto, para alguém está ordenado esses ministérios, ou seja, alguém os terá. O irmão William diz ali. Ou seja, que ele está falando de alguém que viria para ter esse ministério nele sendo manifestado. Portanto, para alguém, esses ministérios estão ordenados para o tempo final. Alguém terá essa bênção e, consequentemente, a responsabilidade, a maior responsabilidade diante de Deus no programa divino. É por isso que Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento nesse tempo final. Se lemos a passagem anterior de Apocalipse 10, onde o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o livro, título de propriedade dos céus e da terra, que contém os nomes de todos os que viverão eternamente. Esse livro, que é o título de propriedade que Adão teve, mas perdeu o direito de tê-lo, e Deus o tomou, e tem tido à sua direita por milhares de anos, mas retornará à terra, mas retornará à raça humana nesse tempo final.
Por isso, quando Cristo termina a sua obra de intercessão no céu, sai do trono de intercessão, vai diante do trono e toma o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abre no céu e depois traz à terra e entrega ao homem. A João, o apóstolo, tipo e figura do mensageiro final, que estará na terra, no meio do corpo místico de Cristo, ao qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, quando tenha tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tenha na sua igreja, para que coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis, e depois, em Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que virão sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Vejam, quando ele dizia que Jesus, quando tomou o livro do profeta Isaías, e ele leu a parte que correspondia a ele, lê de Isaías 61, e ele disse que ele, enrolando o livro, deu ao ministro, sentou e começou a dizer a eles: hoje essa escritura se cumpriu diante de vós. Veja, toda vez que ele pegava uma escritura, ele podia repetir essa oração, essa frase, porque era o cumprimento do que tinha falado e profetizado os profetas. E nesse tempo final, esse instrumento pode dizer, às vezes que tenha que dizer: hoje essa escritura se cumpriu diante de vocês. Vejam, nessa mensagem que estamos lendo de almas encarceradas, na página 29, nos diz: isso é de um extrato, ou seja, o extrato foi colocado aí no livro de citações, para que tenham também no parágrafo 1002. É um extrato dessa mensagem, mas eu vou ler da mesma mensagem, página 114 do livro de citações, parágrafo 1002, diz: a mulher que vive nas delícias do mundo, vivendo, está morta. Isso é o que o profeta São Paulo disse. A mulher que vive nessa condição mundana, enquanto vive, já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação, e então já não terá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não tem como ela voltar. E tem que ter um ministério, e escreve Moisés e Elias, que pregue a ela. Mas lembrem, para esse tempo, tudo já terá terminado. É uma coisa horrenda. Aí desenha uma estrela de Davi bem grande. Haverá um ministério que mostrará, e escreve Moisés e Elias, grandes maravilhas. Eu estou citando aqui, direto da mensagem. Ali também escreve nessas porções Moisés e Elias, assim que se encaixa assim um pouquinho a tradução, mas aí em ministério ele escreve Moisés e Elias. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel disse assim, mas não vai ter tempo para a redenção, ou seja, ele disse ali que quando esse ministério esteja operando, a dispensação da graça já terá fechado. O tempo já não é mais, como diz em Apocalipse capítulo 10. O tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça terminou. Tudo então é concluído, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro. Aí escreve, do ladinho ali, Moisés e Elias. E escreve embaixo também: haverá um ministério que fará grandes maravilhas para os judeus, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois continuou até aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender, já não tinha tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir, e escreve Moisés e Elias em cima.
E se isso pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente? E se fosse assim? Oxalá que não seja, mas se for assim, e o ver por um momento, e se for assim? Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim, parece estar muito perto. E continua dizendo, até aí chegou, nesse extrato do livro de citações, mas o irmão Branham continua aqui, diz: como é que veio essa visão quando eu era moço? Por que não tinha pensado nisso antes? Por que veio essa aparição a mim outro dia dizendo aqui está? Agora? Por que veio essa aparição? Me pesa isso. Isso no livro dos selos ele tinha falado, tinha dito ali, quando ele disse que estava ali. E depois em perguntas e respostas ele diz o que ele não podia dizer, que ele dizia que foi Moisés e Elias, o que ele viu ali. E agora vemos que na mensagem Almas Encarceradas, que foi nesse mesmo ano, ele lembra essa parte. Vejam na 376 do livro dos selos, foi quando ele viu, diz, algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer. E aqui, vejam, em Almas Encarceradas, aí ele diz, porque veio esse aparecimento no outro dia dizendo, aqui está, ou seja, no quarto, no escritório, quando ele viu ali, tudo que se desenvolveu quanto ao sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias. E no livro dos selos eu estou lendo agora, e quase não podia respirar. Ele estava ali de pé com essa luz. Eu sei que isso é a verdade, ele escreve Elias e Moisés. O que o profeta viu. A segunda vinda do Senhor. Porque o Senhor vem com seus anjos. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso sair da casa, caminhei um tempo, pensei, o que posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair? Senhor, eu não posso dizer isso. E ele escreve, o que ele não podia dizer? O que não podia dizer, ele escreve ali. Agora na perguntas e respostas, tem uma partezinha que nós lemos. Também onde ele disse o que não pôde dizer ou algo assim, que tem a ver com o que ele viu no quarto, diz. Creio que é onde diz o que viu no quarto. Que foi o mesmo que viu. Agora pregando almas encarceradas. Porque esse ministério, agora vamos continuar aqui. Se consegue, foi lido dessa página, essa pergunta, porque ele também escreveu o que ele viu. Estou tentando procurar rapidinho, mas senão nós vamos deixar para outra ocasião. Mas nós já tínhamos lido isso. Agora veja, vamos continuar aqui. Diz, por que veio essa aparição? Eu estou agora em Mensagem de Almas Encarceradas. Porque essa aparição veio ao meu escritório dizendo aqui está justamente no meio daquelas almas perdidas. Jesus lhes pregou e foi testemunha, mas eles nunca se arrependeram. E agora, quanto mais prego, muito mais vão piorando. Não tem nada de arrependimento e até não tem nem lugar para ele. Vejam. Não tem nada de arrependimento nessas pessoas
e muito menos tem lugar para arrependimento. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não deu a conhecer. O anjo esteve de dia, em dia me dizendo essas coisas, mas depois não fez com este, ou seja, com o sétimo selo. Disse: tem um silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Agora, agora vejam, aqui está. Eu tinha passado, enquanto eu li, eu tinha passado as páginas e aí ficou. Essa é na página 385 do livro dos selos. e 384 abaixo diz: e agora todos estão conscientes e sabemos que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é, e disse isso, digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora se foi, e não tem maneira nenhuma de que vocês o vejam, mas com essa Bíblia nas minhas mãos eu sei o que é. Foi dito a vocês antes. Não ponha nenhuma interpretação, senão apenas creia em mim como em seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda, e um tempo quando você unicamente seja muito humilde, sejam cristãos e faça esforço para viver para Deus, viva honestamente com seus semelhantes e ame aos que não amam você. Não tente conjecturar, porque ao fazer isso, está apenas manufaturando algo muito misterioso, e assim se põe a perder todo o programa de Deus. Ali na tarde algo aconteceu no meu quarto. Veja, isso foi quando ele estava pregando, e quando ele ia pregar o sétimo selo, e dali em diante nunca poderia esquecê-lo. E escreve o que o profeta viu. E também faz como que 2 semanas, e algo aconteceu, e o tempo todo que eu viva sobre essa terra não poderia esquecer. Agora, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Nessa parte aqui, vejam, também tem uma anotação de um estudo bíblico, onde diz, porque lembrem que Apocalipse 11, depois de Apocalipse 10 o vemos recebendo o título de propriedade e comendo, como diz ali. Vamos um pouquinho mais adiante, ou um pouquinho mais atrás, para voltar a repetir, revisar essa partezinha aí, onde diz: ao qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, quando tenha tomado o título de propriedade, o trará à terra, trará a sua igreja, entregando ao instrumento que ele tenha na sua igreja, para que o coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, em Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que hão de vir sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. E aí tem uma anotação que ele escreve em um tema de uma mensagem, e o tema era o Evangelho Eterno para pregar aos moradores da terra. E ele escreve aí no meio do tema, escreve: é a pregação do juízo do sexto selo pelas 2 oliveiras, Moisés e Elias, mas antes será revelada a igreja noiva sob o sétimo selo, todo o juízo que virá aos moradores da terra. Vejam, qual é a pregação do juízo? Veja, o Evangelho Eterno, a pregação do juízo do sexto selo. Pregado por quem? Pelas 2 oliveiras, Moisés e Elias. E o nosso irmão William continua dizendo, ou seja, que Apocalipse 11, as 2 oliveiras,
é o que come o livrinho aberto e depois tem que profetizar conforme ao que está escrito nesse livrinho aberto que é comido. Apocalipse 11, vejam, as 2 oliveiras é o que come o livrinho aberto. Esse é um ministério, esse é um instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias, o que comeu esse livrinho. Na mensagem Dores de Parto, nos diz na página 27, nos diz, na igreja do mundo hoje, tem 2 sistemas trabalhando. Agora, escutem com cuidado. Agora eu vou ver se vocês vão dizer amém a isso. Tem 2 sistemas trabalhando na igreja do mundo hoje. Eu vou tirar isso do meu ombro e então terminei com ele. Todos conhecemos isso. Isso é a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os 2 sistemas trabalhando, tal como eles, Tiago e Esaú, Jacó e Esaú, um do Espírito e outro da carne. E o que é? Esaú e Jacó estavam lutando desde a matriz da mãe até a hora do nascimento. E assim são os denominacionais. E a palavra lutando um contra o outro. Tem lutado desde que Lutero, desde a primeira vez, trouxe a reforma. Eu espero que isso seja suficientemente simples para que vocês entendam. Vê? Estes homens, se eles podem captar isso e sair com ele, eles podem dar mais sentido que isso. Veja, trazê-lo a um lugar onde eu quero apenas plantar esta semente, mas eu espero que eles a tragam à vida. E escreve a cumprimento e desenha uma pedra angular e as eras. Agora veja em uma anotação atrás, se referindo a essa página, aí o nosso irmão William escreve: eu fiz, e escreve semeei, semeia, em cima de eu fiz, tudo está escrito. Eu fiz a semente, e em cima ele escreve: eu fiz, e em cima semente, semeadura, e em semente escreve a palavra. Outro escreve Moisés e Elias, atrás a vida, e escreve a cumpre, a faz realidade. Ou seja, em sequência, eu fiz a semente, outro traz a vida. E na parte de cima escreve: semeia a palavra, Moisés e Elias a cumpre, a faz realidade. E vejam em uma anotação também de um estudo bíblico, ele escreve: a promessa dessa era será confirmada a noiva, e então é a ressurreição, transformação e rapto. Ou seja, que primeiro tem que ser o quê? Confirmado. O qual, vejam aqui, nos diz: eu quero apenas plantar esta semente, mas eu espero que ele a traga a vida. Ou seja, a confirme, a traga a cumprimento, que foi o que ele escreveu ali. A cumprimento. Eu estou lendo de novo em Dores de Parto. 27 abaixo, passo a 28, diz: note. Veja, sempre tem sido assim. Essa é a razão pelo qual ela está tendo dores de parto, porque tem uma luta em seu interior. Tem um Esaú. E aí lembrem que tinha dito que estes são os denominacionais. Tem um Esaú, simplesmente um homem do mundo, muito religioso, e ele está muito bem, um bom indivíduo, limpo, tão moral como possa ser, mas ninguém conhece com respeito a esse direito de nascimento. Ele nasceu dessa forma, ele está formado dessa forma, e Jacó não interessa o que ele seja, ele quer essa primogenitura, ele é espiritual, e esses 2 estão na matriz da igreja. Tem um grande sistema tentando de ser formado, chamado o Concílio Mundial de Igrejas, e desde a matriz da igreja estão por sair.
Anotai as minhas palavras. O mundo, a palavra deve produzir a igreja noiva palavra. A igreja tem que ser descarregada de uma noiva para Cristo. Aqueles que dormiram em todas as eras farão essa noiva que surge na palavra sobre a que eles saem. Como desde os seus pés à cabeça. Ela simplesmente cresce e mais. Você tem que ter, e assim sucessivamente. Como cresce o corpo, assim cresce o corpo de Cristo. E finalmente a cabeça virá ela. A cabeça dela virá e desenha uma pedra angular. Agora, se notamos, porque tudo está ligado à cabeça. A cabeça é a que gira, mas esses sistemas não crerão disso, não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir um joio, não pode produzir um montão de trigo, mas ambos estão no mesmo campo, regados com a mesma água e pela mesma luz solar. Uma é a palavra e outra não é a palavra, e esses dois estão lutando, têm estado lutando desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Bom, eu não preciso continuar nisso, tenho? Com certeza vocês sabem do que eu estou falando, conhecem? Aí está o vosso sistema. Em que sistema você está? Vejam. Porque um dos dois está a pessoa. E é no sistema denominacional, representado aí em Esaú, ou é nesse sistema de Jacó, vamos dizer? Bom, continua dizendo, imagine agora, se você fosse viver naqueles dias sob a sacudida dos profetas de Deus e da palavra para sair, de que lado do rio você estaria ali atrás? Você tem a mesma escolha que fazer hoje. Veja, o que você está fazendo hoje é o que estaria fazendo lá, ou seja, estaria no sistema de lá. Ela está se preparando para dar à luz a palavra perfeita daquela ocasião. E a palavra vem para a noiva palavra. Como a mulher é parte do homem tirada dele, assim também a igreja terá que ser uma igreja que more na palavra. Toda a palavra da Bíblia, não sistemas, dogmas ou nada que acrescente, terá que ser uma palavra pura, virgem, sem adulterar. E ele escreve aí, a noiva dará à luz a palavra. E continua dizendo aqui, diz o nosso irmão William na mensagem que estamos lendo, por isso diz em Apocalipse 10, é necessário que profetizes sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11, aí já está profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Simples assim. Na mensagem Paulo, prisioneiro de Cristo, aí nos diz, escutem, estamos no tempo do fim. E eu diria isso com reverência e respeito. Nestes últimos minutos que restam, veja o que Deus, para minha opinião, fará e deve fazer e fará neste último dia. É encontrar um instrumento para a colheita. E escreve as duas oliveiras. E escreve em Apocalipse capítulo 14, do 14 ao 16, 14 do 17 ao 20, 11 do 1 ao 14, 11 do 15 ao 19, 7 de 1 ao 17 e 14 de 1 ao 9, ao 11. É encontrar um instrumento para a colheita. E qual é esse instrumento? O ministério de Moisés e Elias. Ele tem que encontrar um instrumento para trilhar essa era. Qualquer agricultor, quando ele vai à sua colheita, ele tem que ter um instrumento com que fazê-lo. Certamente ele tem que ter uma espada afiada ou algum instrumento para trilhar o grão. E a colheita está madura. E escreveu Apocalipse 14, do 14 ao 16 e 14 do 17 ao 20.
Deus, toma-nos em tuas mãos, faz-nos servos escravos do teu amor, usa-nos como instrumentos para trazer a realização a essa terra pecaminosa e amaldiçoada. É a que estamos vivendo hoje, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Enquanto a mim, Deus, permita-me ser um prisioneiro. Se todos meus irmãos me desprezam, se todos meus amigos me desprezam, eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo e de sua palavra. Que eu possa estar ungido, unido à sua palavra, pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Oremos, me pergunto nessa noite, com nossos rostos inclinados, se é a ambição que temos de fazer algo mais, ou talvez algo que pudéssemos pensar que seria uma coisa egoísta. Eu me pergunto se não pudéssemos pôr isso de lado. Eu me pergunto se algum jovenzinho aqui nesta noite considerará e dirá: eu vou fazer, quando cresça, eu vou fazer certa coisa. Eu me pergunto se você poderia sentir a vontade de Deus se movendo em sua vida e dizer: não, as minhas ambições se foram. Agora, as minhas ambições se foram agora. Nesses últimos dias passados, o Espírito Santo tem estado me falando e eu quero me render a Deus para ser um instrumento de colheita neste último dia. E escreve a colheita, último dia. E aí o nosso irmão William, já nessa mensagem no final, ele está nesta página já para terminar, ele diz: até onde foi aberto esse mistério das duas oliveiras, está bem. Agora, em uma anotação de um estudo bíblico, ele também escreve ali: a igreja para ver, ou seja, para olhar o programa divino, a igreja para ver teve os 7 olhos do Cordeiro. Um em cada chifre, em cada era, e para o último dia terá 2, que são Moisés e Elias, as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante de Deus. Ele teve de era em era um só homem em cada chifre, em cada era, ou seja, um mensageiro, ou seja, teve um ministério. Mas diz, para o último dia, ele diz que terá 2, ou seja, que para o último dia a igreja estará olhando, ou seja, para poder ver o programa divino, entender e receber as promessas, o que esse ministério estará trazendo, que é a fé de rapto. Então poderá ver através desses ministérios, terá 2. Qual é os 2? Os ministérios de Moisés e de Elias. Onde? Na dispensação do reino. As 2 oliveiras na dispensação do reino. E ele diz aí: até onde foi aberto esse mistério das 2 oliveiras está bem. Mas veja, até o momento onde ele falou disso, como ainda não estava se realizando o cumprimento dessa promessa, ele não podia abri-lo mais, senão que nesse tempo final é onde Deus ele tem estado nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e está nos dando, consequentemente, a abertura deste 7º selo, que causou silêncio no céu, como que por meia hora. Agora que estamos vendo e entendendo completamente o que é os ministérios das 2 oliveiras na dispensação do reino, o qual podemos novamente repetir: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Nos coloquemos de pé e deixamos assim neste tema as 2 oliveiras na dispensação do reino ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.